A gente noticiou aqui, Rodolfo, nosso ouvinte vai lembrar, de uma fiscalização que foi feita pelo CREMERG, que encontrou restos mortais de fetos no Instituto Fernandes Figueira. Alguns desses restos mortais estavam há 16 anos nesse local onde eles foram encontrados, sem acondicionamento, sem nada que, enfim, era de maneira direita. Uma ouvinte nossa, a Natália Paz, procurou a gente, te procurou, né, Rodolfo? Porque lá atrás, o filho dela que morreu, o resto mortal não tinha sido localizado, tinha sumido num hospital em Niterói. Ela não conseguiu enterrar o filho dela, ela só recebeu a informação de que não tinha resistido, que tinha morrido, e desde então ela tenta localizar de alguma forma esse filho para conseguir dar desfecho a essa história. Quando o CREMERG noticiou essa fiscalização, ela falou: opa, pode ser que o resto mortal seja do meu filho. A Fernanda Caldas está em contato com a Natália, porque ela entrou em contato com a Defensoria Pública, não tinha conseguido nenhum retorno. E aí, depois que a gente questionou, tem uma novidade nesse caso, né, Fernanda? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Agatha, pro Rodolfo, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Quase 15 anos agora que se passam de tudo que aconteceu com a Natália. Só pra lembrar um pouco o nosso ouvinte, ela chegou a dar luz no Hospital das Clínicas em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, ela e o marido, e aí o bebê acabou morrendo, porque nasceu prematuro, então morreu poucos dias depois do parto. E aí, quando eles foram voltar ao hospital para buscar os restos mortais e poder fazer o enterro daquele bebê, eles tinham desaparecido, e até hoje a família não sabe o que aconteceu. Inclusive, eles entraram com um processo contra o hospital, que inclusive foi arquivado por falta de provas, porque os únicos indícios eram imagens do momento depois ali do bebê passando por o centro cirúrgico, ele saindo, mas não tem um registro do que teria acontecido de fato com esse corpo. E aí, como a Agatha falou, no dia que 20 de abril, o CREMERG divulgou que fez essa fiscalização no Instituto Fernandes Figueira e achou 7 tambores azuis. O que é isso? É um recipiente que fica com formol, e aí dentro tinham 27 fetos que foram achados. Segundo o CREMERG, eles estavam armazenados, um desses corpos, há mais de 16 anos no local, e que eles não tinham autorização para realizar procedimentos de aborto na época e também de alto risco relacionados a partos. Então não tinha sentido aqueles fetos no momento estarem armazenados no IFF, e que eles não estavam armazenados de maneira correta também, o que chamou a atenção da fiscalização do CREMERG, que inclusive disse que foi identificada essas irregularidades e que eles iriam encaminhar um relatório completo para as autoridades competentes para apurar possíveis falhas no erro, no processo de destinação dos restos mortais desses bebês. E foi aí que a Natália ficou com a esperança de que algum, desses corpos possa ser do feto dela, que ela perdeu então no Hospital das Clínicas em Niterói. A gente tem inclusive a palavra dela falando dessa renovação de esperança quando ela descobriu essa notícia. A pior dor do mundo é você perder um filho. A segunda pior é você não poder se despedir dele. E só eu sei o que a dor que é, o quanto que destrói famílias inteiras. Desculpa, mas eu me emocionei muito. É realmente muito difícil. Então, tem uma esperança, não só como mãe, mas eu acho que tem uma esperança para que essa onda, para que essas atrocidades parem de acontecer. A gente então procurou a Defensoria Pública da União, porque a Natália disse que entrou em contato com eles para tentar fazer essa ponte, com a investigação que está acontecendo dentro do CREMERG. E aí a Defensoria Pública da União disse que já tinha enviado antes de receber o caso da Natália, mas quando soube da fiscalização, tinha solicitado para a Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável pelo IFF, algumas providências. E aí a Fundação respondeu à Defensoria no dia 24 de abril desse ano, que fez registro no cartório, solicitando o registro tardio desses fetos que foram encontrados, e que chamaram as 27 famílias, e que os 27 corpos ainda estavam pendentes do ingresso em cartório, estavam aguardando as decisões familiares. Mas depois que eles tomaram conhecimento do caso da Natália, eles disseram que enviaram agora um novo ofício à Fiocruz e também ao CREMERG para pedir o nome da lista de todas as mães dos fetos que foram encontrados, para poder apurar a filiação de cada um deles. E então eles estão
solicitando isso agora ao CREMERGE e também à Fundação Oswaldo Cruz para tentar descobrir se algum desses corpos pode ser do bebê da Natália. Tu acho que vale, aliás, um beijo grande pra Natália Paz, nosso ouvinte. Esse caso aconteceu em 2011, minha gente. 2011, a gente se envolveu tanto, Boechat, enfim, a Band News FM, aconteceu no Hospital das Clínicas em Niterói. Imagine, ela perde o feto e simplesmente somem com o feto. Como é que desaparece? Como é que sai? Como é que ninguém vê? Como é que nenhuma câmera flagra? Como é que a investigação não leva a um culpado, né? É o que ela falou. Pior coisa do mundo é perder, mas a segunda pior eu não consegui nem me despedir. Foi o que aconteceu com ela. E agora surge um fio de esperança de quem sabe realmente um dos fetos seja esses, ou esteja o feto dela, né? Esteja dentre esses encontrados no Fernandes Figueira. Então, realmente, a Defensoria Pública da União, CREMERGE, precisa existir aí uma pressão de todos para que esses exames sejam feitos, exames de DNA, exames sejam feitos, identificados os fetos. Numa dessa, você encontra realmente pelo menos essa compatibilidade e você termina com uma angústia sem fim. Quem conversa com a Natália, ela está escrevendo inclusive um livro sobre isso, vê o que é o desespero, a angústia, né? A dor que ela sente até hoje. Você não consegue terminar esse capítulo da sua história, você não consegue, mesmo com toda a tristeza, finalizar esse capítulo triste da história dela, enfim, da família dela, sem você pelo menos encontrar os restos mortais, poder enterrar, poder se despedir. Pelo amor de Deus, tomara que realmente essa pressão surta efeito, aconteça e eles façam os exames. Quem sabe numa dessa encontrem aí para ela ou para outras mães que também estejam numa situação igual ou semelhante. Obrigado, Fernanda, pelas suas informações. Ela ressaltou muito isso, Rodolfo, que às vezes, mesmo que não seja o resto mortal da filha dela, pode ser que outra mãe esteja passando por uma situação parecida e que ter esses nomes iria ajudar. E sobre o livro, vai ser lançado em junho desse ano, Um Anjo Chamado Isabel, que era o nome da filha que ela teve. É isso, Um Anjo Chamado Isabel. Obrigado, Fê, pelas informações.